Olá, meu nome é professora Aline Vieira, eu sou professora da MF Dom Helder Pessoa Câmara, como também formadora de Educação Física aqui da GEFOR, da Sedu Serra. É com muito prazer que eu aceitei aí o convite para compor a equipe, que vai estar aí trabalhando essa formação Tempos de Infância, e aceitei fazer parte de um dos módulos dessa formação. Então, venho por meio deste pequeno slide comentado, desse vídeo, falar um pouco na temática práticas corporais, a brincadeira e a ludicidade na educação infantil. Então, o que podemos aí falar sobre esse assunto? Primeiramente, é compreendermos, que lugar é esse das práticas, que lugar é esse da brincadeira e do brincar na nossa orientação curricular da rede municipal de Serra. A nossa orientação curricular, ela tem como concepção de educação a concepção sócio-histórica, na qual se coloca ali os sujeitos aprendentes, os nossos alunos, as crianças e os estudantes, como sujeitos históricos de direito, que se compõem na e pelas linguagens, nas interações e relações com as práticas cotidianas, e constroem as suas identidades sociais e culturais nessa relação consigo e com o outro de maneira coletiva, e principalmente se tratando das crianças, que é aqui a nossa temática, se constitui a partir principalmente da prática do brincar, da fantasia, da imaginação, desse desejo que, a partir dessa ação do imaginar, do constituir a ludicidade, os diferentes movimentos lúdicos, ela vai observando, experimentando e tecendo sentidos ao aprender com o mundo, e com isso narrando para nós, aquilo que ela vem constituindo de sentidos com as experiências sociais. É essa relação, é esse movimento que faz dela produtoras de cultura. Então, pensarmos esta criança na educação infantil, nos cotidianos dos nossos CMEs, é pensar principalmente numa prática pedagógica que entende que a criança, quando ela brinca, ela trabalha com a realidade, compondo diferentes mundos, contribuindo para questionar essa realidade. Então, brincar é uma forma central dessa criança falar, narrar e construir o seu aprender com o mundo, com o outro, e a partir dali desenvolver o seu aprendizado, e as suas relações, principalmente de formação humana. Então, essa questão do brincar, da ludicidade, e da interação, ela já está presente em termos de marcos legais, desde 2009, nas diretrizes curriculares nacionais dos DCNEs, que já ali demarca como eixos norteadores dessa prática pedagógica da educação infantil a interação e o brincar, pelos vários motivos que eu já ali coloquei no slide anterior. E em relação a esses marcos legais, se continua, se agora mais atual, continua sendo demarcado pela Base Nacional Comum Curricular a importância da interação e do brincar como eixo central da prática pedagógica na educação infantil. Então, ele aparece, inclusive, aí como direito de aprendizagem, como a gente pode ver aqui, do brincar, o conviver, o brincar, o conhecer-se, o expressar-se, o explorar, modos como as crianças aprendem. E também é colocado aí essa questão do brincar e da interação nos diferentes campos de experiência que essa criança ela precisa ter enquanto práticas dentro das práticas pedagógicas. Então, desses campos de experiência, nós temos aí um especial, que nós vamos aqui falar um pouquinho mais, que é o campo da experiência corpo, gestos e movimentos. Então, quando a gente fala, mas afinal de contas, qual é a importância do trabalho pedagógico com corpos, gestos e movimentos?
né? É compreender que o gesto é uma linguagem, né? Nós nos constituímos como sujeito histórico-cultural por produzir uma linguagem. E a primeira delas, que nós, enquanto seres sujeitos históricos, produzimos de falar com o mundo, é o gesto, né? É a mímese, é o movimentar-se humano. Né? Então, essa maneira de oralidade, ela é uma linguagem, né, que a gente compreende, né? Vamos dizer, é a primeira forma da criança falar conosco, como ela transforma vivências em experiências, ou seja, sentidos próprios àquilo que ela recebe, aquilo que ela, a maneira como ela interage com o mundo, com as outras pessoas, né? Uma das primeiras maneiras dela narrar o como ela sente e o que ela produz de sentido singular próprio sobre essa vivência, transformando a experiência, ou seja, constituindo um significado, sentido próprio dela, criança. Ou seja, né, o caminho ao aprendizado é por meio da linguagem gestual. Né? Então, a prática corporal, ela é uma linguagem e ela também é um texto. Ou seja, ela é uma maneira dessa criança narrar para a gente, nos contar histórias, né, de experiências, principalmente as experiências com práticas corporais. Né? E aí, por que é importante a gente compreender esse texto, a gente decifrar esse texto chamado narrativa corporal? Né? A grande importância disso está, né, naquilo que Walter Benjamin nos convida a compreender, essa criança como narradora. Né? E aí eu trouxe esse trecho quando ele diz que o mundo da criança vai se constituindo nas relações consigo e com o outro, principalmente por meio das brincadeiras. A criança ela é uma caçadora, caça vestígios, ao farejar coisas, imitar algo ou alguém, a usar um brinquedo. Tudo ela transforma. Então, ela não é mera reprodutora, né? Ela constitui sentido, mesmo principalmente nos movimentos de mímese, ou seja, de imitação, né? Um tipo, né, de linguagem gestual, né, e de práticas corporais que nós vamos usar muito, principalmente com crianças de 0 a 3 anos. E dali a gente vai ampliando da passagem da mímese, não necessariamente a mímese na relação do adulto com a criança, mas da criança com a criança, da criança nas relações com os colegas de maneira individual e coletiva. Né? Então, a brincadeira é a mímese, uma ação da criança produzir seus próprios sentidos e transformar vivência em experiências. Né? E aí é porque a gente precisa perguntar, mas afinal de contas, quem é que tem que trabalhar o brincar, a brincadeira na educação infantil? E a prática corporal? Quem é que tem que didatizar? Né? E como didatizar? E aí é importante compreendermos, como os próprios marcos legais já diziam, como eu mostrei nos slides anteriores, que a brincadeira ela é um eixo norteador de toda a prática pedagógica. Tá? E sendo de toda a prática pedagógica, ela deve ser trabalhada por todos os docentes, independente se é dentro ou fora da sala de aula, nos diferentes espaços e tempos desse momento da criança ali no horário, né, da instituição de educação infantil, dentro da instituição de educação infantil. E a prática corporal? Né? A prática corporal ela é um objeto de conhecimento historicamente contextualizado e sistematizado pelo profissional de educação física, porque esse profissional ele possui a qualificação para pensar esse aprendizado nas suas diferentes dimensões: motora, sinestésica, fisiológico, morfológico, cultural e atitudinal. Então, essa é a importância, principalmente, da gente compreender que lugar é esse que a educação física ocupa na educação infantil. É para trabalhar junto, né, porque nós não temos na educação infantil a lógica de escolarização que o ensino fundamental tem, de divisão por componentes curriculares, porque a ideia é a centralidade, né, do aprender na educação infantil é o desenvolvimento dos processos de aprendizado dessas crianças, né, que não necessariamente passa por processos históricos de escolarização como vem a ser o ensino fundamental. Então,
mas não quer dizer que ele por isso, é um profissional só, né, como, por exemplo, na formação de pedagogia, que tem que trabalhar com essa criança. Muito pelo contrário, a potencialidade do trabalho da educação infantil, ela preside nesse trabalho multi e interdisciplinar, né? Essa qualificação, né, o qualitativo do trabalho pedagógico, que agrega o professor de arte e o professor de educação física junto ao profissional de pedagogia, é que, na verdade, vai dar esse olhar muito mais potente para se pensar o brincar, a brincadeira, as interações e os múltiplos aprendizados que essa criança precisa ali constituir e tecer. Então, outra pergunta que, né, que a gente, então, a partir de agora precisaria fazer. Mas, então, como produzir a prática pedagógica interdisciplinar na educação infantil com o brincar, a ludicidade e as práticas corporais? E aí eu peço licença para agora falar do meu próprio relato de experiência. Eu sou professora, apesar de neste momento do ensino fundamental, mas que viveu a educação infantil num momento muito importante da história da educação infantil aqui no município de Serra, que foi o ano que houve a inserção da educação física na educação infantil. O primeiro ano que a educação física e arte entra na educação infantil da rede municipal de Serra. Então, eu chego ao CEMEI nesse momento, como a convite da direção. Eu tinha uma cadeira na EMF, Centro de Jacaraípe, e sou convidada pela diretora e pedagoga para trabalhar no CEMEI São Patrício, haja vista que o professor DT, naquele momento, ele tinha desistido. Então, é me dado uma extensão de carga horária no turno vespertino, né? Porque ali estava, naquele momento, ali em 2012, estava muito difícil de compreender. Mas, afinal de contas, a educação física, ela vem para a educação infantil apenas para garantir PL do professor regente? Essa era a grande questão naquele momento. Então, naquele momento ali, nós tínhamos que pensar, olha, a educação infantil não pode e não é para a educação física, não é apenas para garantir o PL. Ela tem o que ensinar, ela tem o que o aluno aprender, a criança aprender, e ela principalmente tem o que agregar, né? Só que aquilo ali, para a direção e para o corpo pedagógico, era tudo muito novo. Quem tinha que dar a cara, o tom a isso, era eu. Nem mesmo até hoje, inclusive, nós não temos uma orientação curricular da educação infantil que traga aí o que é essa arte e educação física, quais são essas identidades pedagógicas que a arte e a educação física têm a agregar, né, têm a enriquecer a prática pedagógica na educação infantil. Então, e naquele momento ainda era mais difícil, né, porque era o primeiro ano. Né? Então, esse foi um dos grandes desafios. Né? Eu cheguei, o espaço que eu tinha era de dar aula de educação física na própria sala de aula, ou se não, num pátio, como vocês veem aí na foto, cheio de paralelepípedo. O que, haja visto, era um dos grandes riscos para a prática corporal, né? Principalmente de acidente. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, mas então como organizar o meu trabalho pedagógico? Como eu, Aline, trabalho numa perspectiva dialógica, né, me baseando nos preceitos de Paulo Freire, né, eu comecei então a pensar, bem, o primeiro passo é diagnóstico. Né? Eu vou dialogar com a equipe, com as professoras regentes e perguntar, mas o que vocês fazem para ali estimular e motivar essas crianças? Até porque a minha experiência até então era só com o ensino fundamental. E essas crianças, um dos grandes sustos que eu levei é que o tempo de concentração dela não é o mesmo tempo que as crianças de 6 a 10. Né? Então, o que você planeja para uma aula inteira para um aluno de 7, 8 anos, um aluno de 4 e 5, você tem que planejar 3, 4, 5, 6 atividades. Porque o tempo de concentração dessas crianças é de 5 minutos, é de 10 minutos, ali eles já estão dispersos para outra atividade. Então, uma das coisas que eu fiz foi ali conversar com a equipe, né, e perguntar às professoras mais experientes o que elas faziam. Né? E a partir dali, eu também, principalmente como Paulo Freire nos convida a fazer, é pensar essa bagagem de experiências que
os próprias crianças, os próprios sujeitos aprendentes já têm para tomar como pontapé. Então, um outro pontapé inicial foi também conversar com as crianças e perguntá-las, afinal de contas, o que vocês entendem por educação física? O que vocês acham que a gente vai fazer com essa tia aqui, a tia Aline, e nesse momento chamado educação física? E a partir dali é que eu comecei nessa inter-relação dialógica com os professores regentes e com as crianças a pensar os temas geradores de cada semana. Tá? E foi, para minha surpresa, as crianças narraram naquele momento, elas também não tinham uma noção ao certo o que era essa tal educação física. E aí as crianças narraram que a gente acha que educação física é ir pro parquinho, é brincar com brinquedo, é ler historinha infantil, é relaxar, é ouvir música, é brincar livremente, é ver desenho animado. Então, assim, eles me narravam várias situações que, de certa maneira, eles conseguiam entender que é algo fora da sala, diferente da professora. Mas ao mesmo tempo, eles meio que confundiam aquilo também que a professora regente já fazia de pedagogia, que era levar eles para o parquinho, que eram esses momentos mais de interação, de atividades que as professoras faziam fora da sala. Né? Até um certo ponto eles não estavam errados. Ok, é algo diferente da professora regente, é algo para além da sala, né? Mas é algo que vai vir também para complementar, mas com práticas corporais. Mas aí eu vi que um dos pontos que motivava muitas crianças e concentrava era a questão das histórias infantis. Então, trabalhar, principalmente as professoras regentes estavam trabalhando as histórias clássicas infantis, como Chapeuzinho Vermelho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, o Pinóquio. E aí eu virei e falei para as crianças, ok, se isso é o que motiva vocês, então vamos imaginar que a gente, nesse momento, vai mergulhar dentro dessas histórias infantis. E que vocês seriam os personagens dessas histórias infantis. E aí nós vamos transformar, fazendo de conta que vocês são os personagens, nós vamos transformar isso em brincadeiras que nós podemos construir. E aí, quais brincadeiras vocês acham que a gente pode construir, por exemplo, com a história da Chapeuzinho Vermelho? E a partir dali, eu comecei, junto com as crianças, a fazer algo que os motivava, algo que se constituía no protagonismo dessas crianças, que era com eles construindo essas brincadeiras, e algo que é da educação física, que eram brinquedos e brincadeiras populares, um conteúdo de uma prática corporal. Um conteúdo da educação física, uma prática corporal. E ali é que eu fui construindo, e eles, eu inclusive fiquei até muito surpresa, porque eu achei que eles não iam falar quase nada. Né? Eu mesmo, com o meu preconceito adultocêntrico de professora de ensino fundamental, eu achava que eles não iam falar nada. Né? E a partir dali, muito pelo contrário, eles me surpreenderam. Né? E nós conseguimos, né, como vocês estão vendo aí, uma listagem de várias atividades eles me proporam. Pega o rabo do lobo, pega chapeuzinho, acerta o lobo, trilha para casa da vovó, caçador cego e outras mais. E a partir daí eu construí o projeto Vivenciando Faz de Conta, né, que coloca-se como tema gerador as histórias clássicas infantis e brincadeiras criadas pelas crianças. Né? Cada semana, uma dessas brincadeiras era um tema gerador. Né? E aí, como vocês podem observar, algumas imagens, né, dessas crianças interagindo, né, o que foi muito qualitativo, né, narrado pelas próprias professoras regentes. Né? Tem uma narrativa que particularmente me emociona muito, que quando a professora do grupo 5 ela vai trabalhar a escrita livre naquele momento, né, espontânea, ela tinham, a partir de um desenho, tinha um navio. E aí a criança escreveu A-G, ela colocou o G-T-O, né, e colocou D-A-I-N-I física. Então ela quis dizer, aí a professora, o que você quis escrever aqui? Perguntou para a menina. E aí a menina, a criança, respondeu para a professora: isso aqui é fácil. Esse navio aqui, ó, tia, é o navio do Gepeto da aula da tia Aline.
Então, quando ela fala isso, são os sentidos que ela construiu da brincadeira do Gepeto, que é da história do Pinóquio, construída lá na aula de educação física. Ou seja, é o enriquecimento das práticas corporais vivenciadas e transformou aquilo vivenciado em experiência, inclusive para enriquecer a leitura da palavra. Então é aquilo que Paulo Freire, e aí está provado aquilo que Paulo Freire diz, é a leitura de mundo precedendo a leitura da palavra. Tá? E aí a gente pode perguntar, mas e nesse momento da pandemia, o que fazer? Né? É possível se pensar essas relações de interação com as crianças, mesmo tendo essa questão da interação numa perspectiva remota? E aí eu trago, né, aí já os relatos e experiências dos meus colegas de educação física de rede, né, que constituíram um trabalho fenomenal, muito qualitativo, de vários canais no YouTube, de interação com essas crianças e também a interação construindo esse vídeo, né, os vídeos de brinquedos, brincadeiras, de várias proposições didáticas pelo brincar e ludicidade, né, colocando esse vídeo lá no WhatsApp, né, e interagindo com essas crianças, tendo a partir das devolutivas que as famílias davam. Né? Então aí eu coloco como exemplo, né, o canal da professora Luciana Dalla Piccola, o canal da professora Francine Miranda e vários outros canais que os professores qualitativamente construíram nesse momento de ano pandêmico, né? E aí a gente pode pensar, mas como continuar, né, esse trabalho no presencial escalonado? É pensar de que, né, mais do que tudo, nós temos uma escola em um momento difícil social, em um momento que um dos grandes desafios nossos é como motivar, inclusive, essa criança a voltar a frequentar a escola. E mais do que tudo, o brincar é esse momento de colorir a vida, colorir esse momento da escola voltar a estar com o aluno. Né? Então é possível sim a gente pensar possibilidades de brincadeiras, mantendo essa questão do distanciamento, como na foto mostra, demarcando os lugares no pátio que é possível aí de se construir e manter o distanciamento entre as crianças, né? E pensando aí também essa lógica dessa construção do brincar até mesmo com elas, né? Por que não colocar para elas o desafio, como pensar em brincadeiras que a gente mantenha o distanciamento, a segurança para a gente cuidar de si e do outro, né? Mas ao mesmo tempo também tornarmos esse momento que estamos aqui na escola um momento legal e divertido de aprendizado. Tá bom? Isso é o que eu tinha para falar, né? Agradeço muito, estou à disposição, colocarei com o material escrito também, um relato de experiência, um artigo que fala um pouco sobre essa experiência que eu acabei de narrar, tá? E vou colocar os links de todos esses canais que as professoras que eu tenho disponível, né, também aqui no nosso Educacerra, tá bom? Um grande abraço, né, e espero ter contribuído.